você quiser, fica à vontade, Walter. Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo. Ele é dedicado a analisar a situação mundial, a política externa do governo Lula e a política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 12 de maio, uma segunda-feira, por volta das 9 da manhã, mas ela só irá ao ar no dia 14 de maio, uma quarta-feira, por volta das 15 horas. Como a maioria das nossas edições, essa é composta de 3 partes. Uma introdução, que eu, Walter Pomar, diretor da Fundação, faço. Uma segunda parte, que é um panorama mais detalhado da situação internacional, feito pelo Fábio Alcuri, que trabalha conosco aqui no Núcleo de Cooperação Internacional da Fundação. E uma terceira parte, que desta vez é um trecho de uma atividade que realizamos aqui na Fundação para marcar os 50 anos da vitória do Vietnã. Esse trecho é uma exposição feita pelo professor Mao Júnior acerca da guerra. Queria começar a minha introdução comentando o que talvez seja o fato mais relevante da semana que passou, que foi a visita do presidente Lula a Moscou e a Pequim, né? No caso de Moscou, Lula encabeçou uma delegação brasileira que participou da celebração dos 80 anos do Dia da Vitória, né? Na União Soviética, antigamente, atualmente na Rússia, o Dia da Vitória é comemorado no dia 9 de maio. Por quê? Porque no dia 8 de maio, os nazistas assinaram a rendição, só que no horário soviético, no fuso horário da União Soviética, já era o 9 de maio. Essa comemoração tem um sentido muito forte na antiga União Soviética e na atual Rússia, porque morreram mais de 27 milhões de soviéticos. Contando soviéticos e chineses, foram as duas nações que mais pessoas perderam no conflito contra o nazifascismo na Segunda Guerra. Portanto, é totalmente legítimo que nesses países o dia da vitória, o dia da derrota das tropas nazistas, o dia da derrota do nazifascismo seja comemorado. A Segunda Guerra Mundial, ao contrário do que propagandeia Hollywood e outras fontes ocidentais, foi vencida pelos aliados, em grande medida graças ao esforço soviético, graças ao esforço chinês, graças ao esforço dos setores da esquerda. Muito bem, participaram do ato de comemoração do Dia da Vitória em Moscou cerca de 20 chefes de Estado e de governo, dos quais, evidentemente, os principais foram Lula e Xi Jinping. Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, não participou por conta do conflito entre Índia e Paquistão, né? A União Europeia, que deveria ser agradecida ao esforço soviético / russo na derrota dos nazistas, fez pressões, fez gestões para que seus integrantes não comparecessem. Mesmo assim, o presidente da Sérvia e o primeiro-ministro da Eslováquia acharam por bem participar. Também estiveram presentes 2 personagens bastante conhecidos aqui da América Latina e Caribe, que são Miguel Díaz-Canel, de Cuba, e Nicolás Maduro, da Venezuela. Da delegação brasileira participaram 10 ministros, governadores da Bahia e do Piauí, 2 senadores, 6 deputados federais e os presidentes do BNDES, do Banco do Brasil, da Embrapa, da Apex e do IBGE. Também aconteceu em Moscou uma bilateral entre Lula e Putin. Nessa bilateral houve, além dos salam-aleiks tradicionais nesse tipo de evento diplomático, houve uma série de acertos, de combinações relativas às relações, inclusive comerciais, entre os 2 países, e também houve, como o próprio Lula relatou, um gesto de Lula em direção à paz na Ucrânia, né? Uma gestão para que se determinasse um cessar-fogo, né? Vale dizer que também esteve presente, nesse caso representando o novo Banco de Desenvolvimento, a presidenta Dilma Rousseff. Lula, numa das declarações que deu a respeito, disse, abre aspas, somos 2 grandes nações em continentes opostos, fazemos parte do Sul Global e temos chance de, nesse momento, fazer com que a nossa relação comercial possa crescer muito.
essa minha visita aqui é para estreitar e refazer com muito mais força a nossa construção de parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses científico-tecnológicos com a Rússia. Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil. Em seguida, a visita à Rússia, Lula foi a Pequim, foi à China, né? E essa visita à China, ele chegou no dia 10 e em seguida houve uma série de atividades, inclusive o seminário empresarial Brasil-China, mas o evento mais importante foi a 4ª reunião ministerial do Fórum CELAC-China, que, na verdade, ainda é futuro para mim, mas já é passado para vocês que estão assistindo aí o nosso programa, porque essa reunião aconteceu, ou acontecerá para mim, ou aconteceu para vocês, no dia 13 de maio, né? Muito bem. Vale dizer que essa visita de Lula a Moscou causou a fúria nos jornalões, né? No Globo, por exemplo, foi publicada uma coluna dizendo que Lula em Moscou está do lado errado da história, né? E é muito engraçado porque essa coluna do Globo começa dizendo que a democracia liberal está ameaçada. Nunca, desde a derrota do nazifascismo em 1945, a extrema-direita esteve tão forte. E ela está por toda parte. É engraçado como o cinismo do Globo é sem limites, né? Porque eles contribuíram para que a extrema-direita ganhasse musculatura, inclusive aqui no Brasil, né? De toda maneira, nesse texto publicado no Globo, é equiparada essa extrema-direita com o seguinte, abre aspas, a ameaça do imperialismo militar russo, os riscos da eventual hegemonia econômica da ditadura chinesa e o fogo amigo, que é Trump. Quer dizer, eles parecem cachorro caído de mudança, né? Não sabem direito para onde vão, da onde vieram, o que vão fazer. Porque para onde quer que eles olhem, há problemas. Na Europa, a extrema-direita crescendo. Na Rússia, o imperialismo militar. Na China, os riscos da eventual hegemonia da ditadura chinesa. E o Trump, que devia ser o porto seguro, virou fogo amigo, né? E nesse contexto, diz o texto, é importante a celebração dos 80 anos, mas Lula poderia festejar em qualquer lugar, inclusive no Brasil, mas escolheu Moscou. Óbvio, porque, como sabe, qualquer pessoa que estudou a história da Segunda Guerra Mundial, sem Moscou, sem a União Soviética, sem o Exército Vermelho, os nazistas dificilmente teriam sido derrotados. O melhor lugar para se estar no dia da vitória é exatamente a Praça Vermelha de Moscou. O curioso desse texto publicado no Globo é a reconstrução histórica, né? Diz que a aliança contra o nazifascismo era acidental e incômoda. Por quê? Porque a Alemanha e a União Soviética eram regimes totalitários similares, comandados por ditadores paranoicos e sanguinários. Veja, é curioso, né? Porque os fatos demonstram exatamente o contrário disso. Os fatos demonstram que aqueles regimes não eram similares, nem do ponto de vista econômico e social, nem do ponto de vista político. Mas, como o capitalismo se sentia ameaçado pelo socialismo, depois da derrota do nazifascismo, essa leitura se espalhou e ela correspondia ao que havia antes. E antes, olha que curioso, antes da Segunda Guerra, os tais regimes democráticos europeus fizeram de tudo para que a Alemanha nazista atacasse a União Soviética, porque eles não consideravam similares, eles consideravam que a União Soviética era mais perigosa do que a Alemanha nazista, motivo pelo qual, inclusive, uma parte da elite francesa e uma parte da elite britânica eram aliadas do nazifascismo. Essa reconstrução do que foi a história pré-Segunda Guerra é muito curiosa, né? Bom, além desse texto do Globo, também a Folha de São Paulo dedicou um editorial dizendo, título, abre aspas, deferência de Lula a Putin constrange o Brasil, fecha aspas. Esses caras se acham sempre no direito de falar em nome do Brasil, né? Ninguém os elegeu para isso, mas essa é a vocação desses jornalões, né? Eles se sentem porta-vozes da nacionalidade.
E segundo esse porta-voz da nacionalidade, a Folha de São Paulo, que na época da ditadura militar colaborou com a repressão, colaborou com aqueles que prendiam, torturavam, assassinavam e desapareciam com os cadáveres dos opositores da ditadura militar, segundo o editorial deste jornal, abre aspas, o presidente brasileiro posou para a propaganda do regime russo ao lado de líderes autoritários unidos pelo terceiro-mundismo, que é a doença infantil do anti-imperialismo. Veja, a ideia de que existe um sul global, que existe um terceiro mundo, que existem países periféricos que são oprimidos e explorados pelas metrópoles é convertida em doença infantil do anti-imperialismo, né? Muito bem. O curioso nesse editorial da Folha de São Paulo é que eles fazem um senão em relação à China. Eles dizem, abre aspas, a deferência ao russo não pode ser equiparada ao cultivo de boas relações com o autoritário Xi Jinping. A China, afinal, é outro destino decisivo das exportações nacionais e não move, no momento, guerra contra uma nação soberana, em que pesem ameaças perenes contra Taiwan. É uma salada de frutas, né? Primeiro, eles têm que acusar o Xi Jinping de autoritário, né? Mas fazem uma mediação, porque afinal de contas, autoritários com dinheiro devem ser bem tratados, né? E agregam a isso a ideia de que Taiwan seria uma nação soberana. Não é assim que a diplomacia brasileira enxerga Taiwan, não como uma nação soberana. Existe uma única China, não existem duas Chinas. Na verdade, o que constrange a diplomacia brasileira, o que constrange a política externa do Brasil, é esse tipo de subversão ignorante causada por um jornal que, repito, posa de democrata, mas tem no seu currículo ter apoiado a ditadura militar. Outro que opina sobre a visita do presidente Lula a Moscou é o Estadão, o porta-voz, né, dos quatrocentões aqui, bandeirantes. No editorial do Estadão do dia 10 de maio, se lê o seguinte título, abre aspas, Lula em Moscou, o dia da infâmia, fecha aspas. E eles dizem que a presença de Lula na atividade do Dia da Vitória marcará o dia da infâmia na política externa brasileira. Eu já ouvi falar desse termo ser utilizado em várias vezes. Por exemplo, quando Olga Benário foi deportada grávida pelo governo Vargas e pelo Supremo Tribunal Federal para morrer nos cárceres da Alemanha nazista. Eu lembro de um emprego desse termo também em várias circunstâncias em que a ditadura militar brasileira contribuiu para todo tipo de barbárie aqui no nosso continente. Muito bem, mas no caso do Estadão, óbvio, quem está do outro lado sempre vê as coisas invertidas. Para eles, foi a presença de Lula na Praça Vermelha que seria um vexame moral e um fiasco geopolítico. Bom, vexame moral, claro, depende da moral de cada um, e a moral nossa é diferente da moral deles. Mas fiasco geopolítico é algo muito objetivo, certamente não foi. O Brasil é parte dos BRICS e o cultivo de boas relações com os integrantes dos BRICS não é um fiasco geopolítico para o nosso país. O grave e sintomático é que esse jornalão, o Estado de São Paulo, cria uma teoria segundo a qual o regime do Vladimir Putin, encabeçado pelo Vladimir Putin, seria o que há de mais próximo ao fascismo hoje em dia, ou seja, quem é o inimigo principal? O inimigo principal é a Rússia, mais ou menos como os governos da Inglaterra e da França pensavam quando foram a Munique pactar com o Hitler, para tentar empurrar a Alemanha nazista em direção à União Soviética. É a mesma lógica que eles tentam espalhar hoje em dia. De toda maneira, o Estadão não pode ser acusado de incoerente. Não é a primeira vez, e não será a última, que eles acusam, abre aspas, Lula de conduzir uma política externa pautada não por interesses de Estado, mas por taras ideológicas e por sua ambição de ser festejado como vedete terceiro-mundista. Taras ideológicas e vedete é uma linguagem vintage, né? E o curioso é que, logo em seguida a esse raciocínio, vem a ideia
de que o nosso governo contemporiza sistematicamente com ditaduras como Cuba, Venezuela e Nicarágua. É curioso, né? Porque o Brasil retirou o embaixador da Nicarágua e o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS e não reconheceu o resultado eleitoral. Da onde se conclui que não adianta fazer nada disso. Aqueles que no governo pensam que tendo esse tipo de atitude que eu acabei de citar, ganharão algum tipo de crédito junto a essa elite fedorenta que é responsável por esse tipo de jornal, estão perdendo tempo. Essa turma não aceita mediações, eles querem o pacotinho completo. A passagem mais constrangedora do editorial do Estadão é quando diz que a presença de Lula conspurcou a memória dos combatentes da Força Expedicionária Brasileira que tombaram ombro a ombro com os aliados europeus em nome da liberdade na Segunda Guerra. Alguém me explique por qual motivo figuras como Jacó Gorender se sentiria conspurcado por esse tipo de atitude. Com todo respeito, é uma forçação de barra brutal. Mas atentem para o mais interessante. Segundo o Estadão, ao estar presente na comemoração do Dia da Vitória, Lula teria jogado uma pá de cal na tal Frente Ampla Democrática que o elegeu em 2022, sequestrando aquele pacto cívico para usá-lo como instrumento de autopromoção ideológica. Eles já estão construindo os pretextos, os argumentos, né, tudo de ocasião, para justificar o plano real deles, que é em 2026 ter uma candidatura que unifique a extrema-direita com a direita gourmet para tentar nos derrotar. Outra passagem que eu quero destacar, a última, nesse simpaticérrimo editorial do jornal Estado de São Paulo, é o seguinte, abre aspas, o resultado é que o Brasil se afasta dos polos democráticos e reformistas do mundo e se aproxima da constelação sombria de regimes autoritários do novo eixo de caos. Pessoal, perdão, se há alguma coisa que provoca caos no mundo hoje, caos, é o governo Trump, não é Pequim, não é Moscou. Quem causou caos no mundo nos últimos 50, 60, 70, 80 anos, foi o imperialismo, invadindo países, atacando, provocando golpes, desestabilização econômica, os agentes do caos. Quem não lembra, tá certo, do agente 88 lutando contra a caos, né? A caos tem sede, fica em Washington e hoje em dia tem uma subsede que fica na União Europeia, que de polo democrático e reformista não tem nada. A maior parte dos regimes europeus, além da crescente influência da extrema-direita, é cúmplice do genocídio cometido pelo Estado de Israel contra o povo palestino. E esse é o último comentário que eu quero fazer aqui, que é o fato de que a Francesca Albanese, relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, pediu que altos funcionários da União Europeia, incluindo a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança, a Kaja Kallas, sejam acusadas de cumplicidade em crimes de guerra por seu apoio à campanha genocida de Israel na faixa de Gaza. Portanto, pessoal, repito, é a relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados que está apontando o dedo acusador para duas altas autoridades da União Europeia, dizendo vocês são cúmplices do genocídio. Não é esse pessoal que pode ser chamado de polo reformista e democrático. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Fiquem agora com o Fábio Alcuri e, ao final, com o camarada Mao, mas não aquele Mao, mas o nosso Mao dos garotos podres, que falará sobre o Vietnã.